E a atualização do Plano São Paulo, que foi divulgada ontem, vai passar a valer no próximo sábado. Especialistas afirmam que o endurecimento das restrições é autoritário. O mapa mostra todo o estado vermelho. Essa foi a última atualização do Plano São Paulo feita pelo governador João Dória. Regressão na flexibilização e retomada das atividades mais severa do que nunca, nas 645 cidades, e começa a valer no sábado. É uma gota a mais, né? Num copo que já está cheio. Quer dizer, as pessoas estão vivendo essa situação de conflito já há um ano. Serão 14 dias nesse formato, funcionando apenas os serviços essenciais. O Centro de Contingência do Coronavírus no estado acredita que nós vamos enfrentar as 2 piores semanas da pandemia na história do Brasil. Para diversos setores afetados nesse fechamento, os 14 dias não serão arriscados apenas para a saúde da população. Essa fase vermelha, já tivemos outras experiências e não trouxe o resultado esperado. Porque se fosse assim, supermercado, farmácia, postos de gasolina também estariam passando a doença para frente. E não é verdade. Você não trabalha, você não recebe, você tem despesas, você tem contas para pagar que não param, você tem família para sustentar. Também no plano, o toque de restrição recém-implantado, agora com maior duração, vai das 8 horas da noite às 5 da manhã em todo o estado. A população ainda tem muita dúvida e medo de ser punida caso esteja fora de casa nesse intervalo de horário. A polícia orientasse a população a evitar locais de aglomeração, unicamente. Não há proibição alguma e, se houvesse, seria um constrangimento legal passível de habeas corpus contra a autoridade coatora nesse caso. O período restritivo tem reflexos no movimento das ruas, o que para esse especialista em mercado de turismo gera ações clandestinas. E as pessoas começam a se rebelar, já começam a desacreditar da questão governamental, daquilo que é o melhor. São as festas, pode ser na Zona Norte e na Zona Sul, mas são festas onde há aglomeração, onde ninguém usa máscara. Então, é aí que está o problema. Esse advogado aponta possível autoritarismo do governo estadual, que não tem poder de impedir ou punir a circulação de pessoas. Você verifica uma grande fake news promovida pelo governador do estado de São Paulo. Os especialistas acreditam que outras estratégias do governo poderiam influenciar mais na saúde, penalizando menos a comunidade. Nenhuma casa é hoje 100% autossuficiente em alimentação, água, materiais de limpeza, né? Então tudo vem de fora. Lockdown algum funcionou no mundo inteiro. Na eleição não foi usado esse tipo de situação. Quer dizer, a gente sabe que o poder político hoje é muito poderoso. Então, assim, deveria usar esse poder na comunicação, entendeu? Investir maciçamente na comunicação, no esclarecimento, na informação das pessoas. Não acredito que essa radicalização venha trazer o resultado esperado. Economicamente, é um desastre. Ribeirão Preto permanece na fase laranja do plano, que muda no sábado para vermelha. A equipe municipal está preparando uma instrução própria para os próximos dias, além do anúncio de mais 12 leitos Covid. Nós obedeceremos a legislação municipal que permite academia e salões de estética e beleza funcionarem como atividade essencial. Araraquara, que já tinha aplicado um lockdown rígido, também avalia as novas medidas do governo. Então o pessoal fez o lockdown, etc, etc. Bem, não adiantou nada. O vírus está aí, agora está pior ainda. E se a economia quebrar, nós vamos ter 2 problemas, obviamente. A gente vai ter o problema do vírus, que não vai embora. Thaís Mantoani, para o Jornal da Clube. E um procurador da República diz que toques de restrição e recolher não têm embasamento na Constituição. Ailton Benedito, do Ministério Público Federal do Goiás, falou sobre o assunto com o repórter Samuel Santos. Doutor, toque de restrição, toque de recolher, isso é legal? Isso tem embasamento jurídico? Olha, essa pandemia de Covid-19, nesse último ano, ela tem servido de pretexto. Muitas das vezes eu tenho sempre me manifestado a respeito disso, para medidas extremamente restritivas, né, algumas sem nenhum respaldo científico, outras em flagrante desrespeito a direitos fundamentais protegidos pela Constituição.
Você menciona especialmente sobre toque de recolher, sobre restrição de circulação, ou às vezes até algumas outras medidas impostas aí em alguns lugares do Brasil. Preciso destacar o seguinte: toque de recolher não tem respaldo na Constituição e na Lei 13.979, que regula as ações público do Brasil e da sociedade de enfrentamento ao Covid. Devem estar de acordo com estado de defesa ou estado de sítio. Estas medidas a cargo do presidente da República e com a aprovação do Congresso Nacional. O que tem se noticiado muito no Brasil é a imposição de toque de recolher por entes, às vezes, entes locais, governos locais, governos estaduais, ou seja, autoridade não investida do poder de decretar estado de defesa nem estado de sítio, sem respaldo, sem manifestação, sem deliberação dos respectivos legislativos, locais ou estaduais, que é mais grave ainda. Toque de recolher, limitação de circulação, na verdade, não tem respaldo também na Lei 13.979. A Lei 13.979 estabelece claramente no artigo 3º, parágrafo 1º, o seguinte: todas as ações previstas nela própria para enfrentamento do Covid têm que ser baseadas em evidência e em estudos científicos que a sustentem. E, além disso, devem ser limitadas no espaço e no tempo. Todas as ações, portanto, desde a mais singela, a mais grave, a que limita mais os direitos, devem ter respaldo nestas evidências científicas, em estudos que as corroborem e, mais ainda, limitados no tempo e no espaço. Se percebe, por exemplo, imposição de toque de recolher, isso desde o ano passado, obrigando as pessoas a permanecerem em casa. Isso praticamente é uma forma de cárcere privado, né? Porque o que acontece é o seguinte: as pessoas, sem entrar no mérito se a medida é eficaz ou não sob a perspectiva científica para enfrentamento do Covid, o certo é que as pessoas têm garantido o direito constitucional à liberdade de circulação, ao direito de ir e vir. Qualquer limitação a esse direito tem que ser feita com base na Constituição. E veja bem, nem a lei, nem atos administrativos, ou seja, decretos, podem abrogar, podem eliminar esse direito de circulação. É diferente, por exemplo, a prescrição, a recomendação para não aglomeração. Isso é reconhecido na prática e na ciência desde sempre para se evitar a propagação de infecções virais. Eu me lembro, por exemplo, que na pandemia de H1N1, as recomendações técnicas eram evitar aglomerações, sobretudo em lugares fechados, lavar as mãos cotidianamente, não ter contato com a boca, com o nariz, com os olhos, depois de ter tido contato com algum objeto, algo que possa contaminar, né? Isso aconteceu em 2009. Essas medidas estão em vigor também neste ano, de acordo com recomendações técnicas. Mas veja bem, todos devemos cumprir essas medidas. É um certo distanciamento social. Distanciamento social significa o seguinte: aonde eu estiver nos espaços públicos, eu não devo me aproximar de cada pessoa, além de uma certa distância, por exemplo, 1,5 metro, 2 metros, de acordo com as recomendações técnicas. Eu não posso sair abraçando as pessoas em lugares públicos, não posso me aglomerar com outras pessoas em lugares públicos, porque isso acabará promovendo a propagação do vírus. É diferente. Outra situação é você obrigar as pessoas, por exemplo, a permanecer em casa sem circular, muitas das vezes em casas que não oferecem condições sanitárias para que essas pessoas mantenham o mínimo distanciamento, né? Mínimo distanciamento entre uns e outros. Estamos falando de um país cuja população é majoritariamente pobre, que mora em casas que mal tem um cômodo, 2 cômodos, às vezes famílias enormes, né? Como que essas famílias têm condição de permanecer em isolamento social em casa para evitar a propagação do vírus? O certo é que, aonde essas pessoas estiverem, seja em casa, seja fora de casa, elas cuidem sempre da sua higiene pessoal, lavando sempre as mãos, evitando contato com as vias aéreas, né, usando álcool gel e mantendo o distanciamento pessoal. Na verdade, não é o distanciamento baseado em lockdown, mas o distanciamento que as pessoas, de forma salutar, devem manter uma em relação às outras para evitar a propagação do vírus.
Muito obrigado pela entrevista, doutor. Eu agradeço pela oportunidade. E na primeira edição do Jornal da Clube do próximo sábado, você confere a entrevista completa do procurador Ailton Benedito, acompanhado do infectologista Ricardo Zimmermann e da biomédica Ruth Alves Pereira e Costa. Eles formularam uma nota técnica sobre o tratamento precoce contra a Covid-19 que foi publicado pelo Ministério Público Federal de Goiás.